Olá, estamos no mês de março, mês dedicado às mulheres, mês que tem um dia dedicado, a uma comemoração do Dia Internacional das Mulheres. Por causa desse mês, por causa desse dia, eu fiquei muito honrada, recebi um convite da vereadora Miriam Facchini para estar na Câmara Municipal e junto com 2 outros profissionais fazer uma homenagem, uma reflexão, um reconhecimento às mulheres. E eu fiquei muito feliz, me senti privilegiada por ser convidada e também privilegiada por poder escolher o meu tema. Os 2 outros profissionais foram a juíza, a doutora Aline Arquette, que falou sobre a violência contra a mulher, e o Dr. Luiz Carlos Navarro, mastologista da Fundação Cristiano Varela, que falou sobre o câncer de mama. Eu então tive a felicidade de fechar esse encontro falando sobre o que pode vir e o que a gente deseja que venha depois de experiências dolorosas. Eu dei à minha fala o título de O Reencontro com a Alegria depois de viver experiências dolorosas. O convite feito a mim foi motivado pela minha participação, pelo meu trabalho com o grupo de vida, grupo de apoio a pacientes de câncer e familiares. Então, eu tinha certeza que eu estava ali por causa desse trabalho e para transmitir o que eu aprendi, o que eu vivo, o que eu aprendo nesta relação. Então, a base para minha fala, de onde eu parto para fazer essa fala, para dizer que acredito, que vivencio um reencontro com a alegria depois de experiências dolorosas, é essa de um autor chamado Meslin. Eu nem sei se é assim mesmo que se pronuncia. Toda a vida, até a mais cotidiana, é uma sequência de atos sagrados. Eu tenho essa convicção de que a vida é sagrada. Então, toda a nossa relação com ela deve considerar esse caráter sagrado da vida. E nos meus estudos, tão variados estudos, eu conheci um estudo da Universidade de Harvard, que é a universidade mais famosa do mundo, sobre a felicidade. E esse estudo diz que o preditor número 1 de felicidade é a sua rede de relacionamentos. A coisa que mais pode influenciar na sua felicidade, no seu sentimento de felicidade, são as suas relações. Me chama muita atenção que não seja saúde. E chamou a atenção de vários profissionais e estudiosos ao redor do mundo. Então, mais importante do que a sua saúde, do que o quanto de dinheiro você tem, de onde você mora, de qual é a sua forma física, a sua beleza, qualquer coisa, independente destas coisas, ou mais importante que essas coisas, estão os seus relacionamentos. As coisas, as palavras, a vida vão ganhando significados à medida e na medida em que nos relacionamos com elas. O nosso relacionamento também com os fatos, nosso relacionamento com os acontecimentos. A gente vai dando significado ao que nos acontece, às pessoas que a gente encontra, à vida que a gente vai tendo, vai vivendo. E é ao longo desse tempo e é com a mesma medida.
Então, a medida que eu uso para medir a vida é a medida que eu uso para medir a minha vida. Então, por isso eu falei à medida e na medida, é na mesma medida. O sentido, o significado depende das relações que mantemos, das redes que tecemos para nós e em volta de nós. Por isso, o trabalho em grupo, por isso o grupo de vida. Eu já tinha 20 anos de profissão quando eu fui me especializar em psico-oncologia. Foram 2 anos e meio viajando para Belo Horizonte, saindo daqui à noite, voltando de lá à noite, tendo muita coisa para estudar e sob a preocupação dos meus amigos, dos meus colegas de profissão. Você vai sofrer muito, você já está estabelecida na profissão, para que você vai fazer isso? Vai ser muito sofrimento. Sinceramente, não sei responder para vocês por que eu fiz isso, para que eu fiz isso, mas eu só sentia que eu precisava ir, que eu queria ir, que eu desejava ir. E foi lá no finalzinho do curso que eu conheci com umas colegas que faziam o grupo de apoio. Elas foram muito importantes porque elas disponibilizaram para mim todo o processo de criação do grupo, toda a reflexão que você precisava fazer, e foram uns 4 meses de trabalho intenso, revendo, pesquisando, questionando as nossas convicções a respeito do trabalho para fundar o grupo de vida. Fundaram o grupo de vida comigo a nutricionista especializada em nutrição oncológica, Fernanda Canedo, e a musicoterapeuta também especializada em psico-oncologia, Gilca Napier, que Muriaé inteiro conhece como superintendente da Fundarte. Nós nos questionamos, os nossos motivos. Por quê? Porque o grupo, a proposta dele é ser uma rede de apoio para as pessoas durante e depois da vivência de uma experiência muito dolorosa. Então, era preciso que a gente tivesse essa convicção. Nós não estamos numa posição superior oferecendo uma rede. Nós estamos fazendo parte da rede. Nós somos do mesmo tecido da rede. Nós estamos vivendo juntas aquela experiência e o atravessar daquela experiência. E é preciso que a gente tenha muita fé na vida, que a gente tenha convicção. Por isso eu abri a minha fala dizendo que toda vida, até a mais cotidiana, é uma sequência de atos sagrados. É preciso que a gente esteja intimamente, profundamente convencido disso, que a vida é sagrada, que a vida vale a pena, que a gente pode sempre achar significados para a vida, mesmo com as experiências difíceis que a gente faça. E a vida real, essa vida que nem sempre é justa, essa vida que nem sempre é bonita, essa vida que nem sempre é fácil, essa vida que é cheia de desigualdades, de desafios, de exigências, mas essa mesma vida é sagrada e eu insisto, como o Gonzaguinha, é bonita e é bonita apesar de todos esses desafios. O encontro com a vida não está no reforçamento dos apegos, mas justamente na sua superação. Então, para reencontrar a alegria, é preciso que a gente abra mão de guardar, de reter as experiências difíceis que nós tivemos. Não é de esquecer, porque a gente não esquece, porque elas deixam marcas, mas é de atravessar,
é de ultrapassar. Então, com o envelhecimento, mesmo que não te aconteça nenhuma doença grave, você tem perdas. E você sofre mais se você fica desejando ainda ser aquela mulher de 30 anos atrás, do que se você entende que é um privilégio viver este momento, apesar das perdas. Talvez, eu falei isso lá na Câmara e eu quero repetir, talvez eu tivesse muito mais vitalidade, muito mais energia, e eu digo talvez porque eu sinceramente tenho dúvidas, quando eu tinha 30 anos. Mas eu não troco a pessoa que eu era, a pessoa que eu sou hoje, eu não troco pela pessoa que eu era aos 30, por tudo que eu já vivi, por tudo que eu já aprendi, por tudo que já se somou à minha vida. As coisas que eu perdi, elas deixaram marcas, mas as coisas que eu ganhei, as coisas que eu aprendi, elas estão aqui. E é a alegria destas coisas, a alegria destas relações que dão sentido à minha vida. Lá na Câmara, a gente riu muito. Um pouco antes, eu estava acompanhada de algumas das minhas meninas do grupo de vida, e a gente riu muito um pouco antes de começar a apresentação dos convidados, porque alguém falou alguma coisa engraçada, alguém falou alguma coisa bem-humorada. E são essas pequenas alegrias, é encontrar essas pequenas alegrias no dia a dia que enchem a nossa vida de alegrias, porque é muito comum que a gente espere uma grande alegria, um grande acontecimento para a gente dizer que está feliz. Mas grandes acontecimentos acontecem de vez em quando, esporadicamente, tanto os bons quanto os nem tão bons. A gente não vive de grandes eventos, a gente vive a vida diária. Como diz o Milton Nascimento na canção lindíssima dele, Fruta Boa, pequeno, diário, simples, mas verdadeiro. Nessa música, o Milton Nascimento fala que coração é o quintal da pessoa. Geralmente, para chegar ao quintal de uma casa, você precisa atravessar a casa toda. Então, o quintal, o coração, é esse lugar ao qual você chega depois que você fez uma longa travessia, e nem sempre sem obstáculos, sem, às vezes, grandes obstáculos. Então, onde está? Como a gente pode reencontrar a alegria depois de viver situações difíceis? É descobrir e vivenciar um novo senso de vitalidade. Tá bom, eu não tenho mais o mesmo pique que eu tinha aos 30, por isso até estou deixando de atender crianças muito pequenas. Não consigo ficar longos períodos sentada no chão, sem apoio. O joelho reclama porque já foi quebrado, as costas reclamam e eu não consigo mais. Mas eu descobri outras maneiras, e como eu amo crianças pequenas, eu descobri outras maneiras de participar da vida delas fazendo orientação de pais. É uma maneira indireta em que eu continuo ligada a elas. Encontrar a vida que nos acontece no dia a dia, a vida encontrada em tudo que se passa, em tudo que acontece, momento a momento, cada coisa. Então, uma graça falada naquele momento específico, talvez um momento de alguma tensão, não é? De que vai começar, eu vou falar publicamente. Então, uma graça ali naquela hora, rir ali naquela hora, descontrai, me prepara
para um desafio. E assim também para as meninas, não é? Rir de pequenas coisas. A gente tem entre a gente falas que só a gente entende e que resgatam essa alegria. A oficina de artesanato e bijuteria do grupo, ela já contou com apoios muito valiosos, não é, de pessoas e de instituições, mas hoje ela está de uma maneira muito improvisada na garagem da nossa casa. E o carro tem que sair para a oficina funcionar, monta-se uma mesa, quando acaba, desmonta-se a mesa. Mas ela é um lugar de encontro, de alegria e de muitas lembranças. A gente fala de situações que a gente já viveu, normalmente as boas, normalmente as que trazem leveza. E foi muito interessante que no final do ano passado a gente recebeu 2 novas voluntárias, 2 senhoras, uma delas com mais de 80 anos. E aí a filha que leva e busca as 2, a filha de uma delas, falou para mim assim: ô Goza, eu não sei o que acontece aí nessa oficina, mas a mamãe e a minha tia chegam em casa numa alegria que parece até que elas foram no forró. É essa a ideia. E onde é que está a alegria? Lá na oficina. Filosoficamente, o bom e o belo são a mesma coisa. Então, pessoas que têm o seu corpo modificado, mutilado, limitado por uma doença, por uma cirurgia, têm dificuldade, às vezes, de ter contato com esse corpo nas relações, especialmente nas relações íntimas. E aí, esta pessoa fazer uma coisa, um objeto, um colar, um objeto de decoração, um enfeite de Natal, que alguém pega e diz: que lindo! Essa pessoa é parte daquilo ali, ela está ali, a mão dela está ali, o sentimento dela está ali, os desafios que ela venceu, porque elas brincam comigo e falam que eu tenho algumas convicções inacreditáveis, que eu quero que passe um fio grosso por uma conta que tem um buraquinho fino, e elas falam: mas você acha que isso vai passar aqui? Eu falo: acho que vai. Mas por que você acha que isso vai passar? Porque eu quero que passe. E aí às vezes passa, às vezes não passa, claro. E a gente ri disso. Então, é essa leveza, é esse reencontro que não é grandioso, ele é simples, ele é diário, ele é comum, ele é singelo, mas ele é potente. É esse encontro, é essa alegria, é disso que a gente está falando, de aceitar, desfrutar, se abrir, aprender a dar e receber amor em qualquer circunstância. Porque nós temos muito mais facilidade, por incrível que pareça, nós temos muito mais facilidade para dar do que receber. Nós somos uma sociedade com uma ideia competitiva. Então a gente acha que se a gente receber, vai ficar devendo. A gente acha que se a gente receber, vai ser humilhado, subjugado, olhado com olhar de pena pelos outros, por aquele que doou. A gente precisa aprender a receber. A gente precisa receber com naturalidade, porque é esse dar e receber tranquilos que nos ajudam a resgatar essa alegria. Como eu falei para vocês, no grupo, não sou eu que agora estou trabalhando sozinha, não sou eu que ajudo. Nós nos ajudamos. O grupo foi fundamental para mim na doença e na morte da minha mãe e do meu pai, que coincidentemente os 2 morreram com câncer. E o grupo foi fundamental para mim. O apoio, a presença, a experiência.
eu sou muito grata à vida e a tudo e a todos que fazem parte da minha vida, porque eu pude aprender sem ter que passar eu mesma por esse grande desafio que é um adoecimento grave. Mas ele faz parte, eu vivo aquilo ali, eu sou ali. Já estive com as minhas pacientes durante o trabalho do grupo. Minha mãe adoeceu e morreu, depois meu pai, e o grupo estava ali, e o grupo resistiu, e o grupo me deu suporte, me deu apoio. Porque não sou eu oferecendo uma rede, somos nós construindo uma rede. Tecnicamente, eu tenho conhecimento, mas como diz o Jung, que foi um psicanalista, ele trabalhou durante muitos anos com Freud na criação da psicanálise. Depois eles divergiram, porque o Freud era um adepto ferrenho, vou dizer assim, da ciência. Ele queria comprovação científica. E o Jung se distinguia porque ele tinha uma vertente mística, ele tinha uma outra visão. E o Jung tem uma frase que ela é muito bonita, que ela é muito profunda e muito adequada para essa reflexão que nós estamos fazendo. Ele diz: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas quando tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Então, o grupo é isso. Eu tenho teorias, eu tenho técnicas, mas ali eu estou de igual para igual. Eu estou ali pessoa que vive a vida real, que tem desafios, que tem tristezas, que tem perdas, mas que quer aceitar, desfrutar e quer se abrir para a vida, para o reencontro com a alegria, para o dar e receber amor. Porque enquanto nós pudermos amar uns aos outros e recordarmos a sensação de amor que tivemos, podemos morrer sem desaparecer. Todo o amor que criamos fica. Todo o amor que amamos, que de fato vivemos na relação com as pessoas, fica. Todas as lembranças ficam. Continuamos vivendo nos corações daqueles que tocamos e acalentamos enquanto estivemos aqui. Somos rede, fazemos parte da rede. E com isso, damos um sentido à nossa vida. Com isso, reencontramos a alegria na vida após atravessarmos grandes desafios.